Bom dia, meus queridos! Um abraço a todos que estão tendo acesso a esse conteúdo. Muito obrigada pelos likes. Obrigada também pelas curtidas e também pelos comentários. Obrigado, pessoal, para você que lembra do seu amigo e compartilha com seu colega, certo? Esse conteúdo é feito com muito carinho e com cada vez que você assiste, cada vez que você compartilha, você está me ajudando a manter o meu conteúdo, a manter o meu canal aberto, certo? Para que possa ajudar muitas pessoas, não só os estudantes do Josué, mas todos aqueles que querem aprender ou que querem relembrar assuntos que já estudaram. Hoje nós vamos falar de português. E antes de iniciar, peço a você que pegue um caderno, uma borracha ou um papel, tá? E um lápis e sente-se e vamos juntos produzir uma notícia. Vamos lá? Se você não tiver ainda com o caderno na mão, com o material na mão, dê pausa no vídeo, vá lá, pegue o material, sente-se e depois dê continuidade. Uma estruturação de uma notícia. Primeiro você precisa entender que para produzir uma notícia, não pode ser escolhida essa notícia aleatoriamente. Uma notícia para compor um jornal é de acordo com o interesse que o público do jornal ou da revista em que será publicado possa ter nesse assunto. Seja ela uma revista, seja ela a TV, seja ela um jornal impresso ou eletrônico, certo? Como nós estudamos, um jornal ou uma revista, eles são organizados em matérias, em cadernos, seções. Essas seções se destinam a assuntos que possam interessar a um público específico. Um jornal, por exemplo, ele tem o caderno de esportes, ele tem o caderno de política, ele tem o caderno de economia, certo? O que se destina ao tratamento do assunto do cotidiano. Tem também os filmes, os espetáculos em cartazes, lançamentos de CDs, de livros, DVDs, né? E aos classificados de emprego também é um outro tipo de público, certo? Cada uma dessas partes tem um público específico. Pode ser também que uma pessoa tenha interesse em mais que um caderno. Muitas vezes isso acontece. Então, esse público, ele mostra, assim, a maneira geral de que ele vive. Ele mostra a maneira que ele vê e vive a vida, certo? Então, como é que o escritor de notícia, o portador de notícia, vai saber qual é o seu público-alvo? O que o seu público tem interesse? É de acordo com o que o jornal é vendido, é de acordo com o que as pessoas acessam no eletrônico. Quanto mais pessoas acessam, ele vai entender o interesse daquela pessoa por isso. Quanto mais o jornal é vendido, ele vai entender o interesse daquela pessoa por isso. E aí ele vai estar procurando mais notícias sobre aquele assunto, certo? Então, agora chegou a hora da estruturação da notícia. Para escrever uma notícia, não é difícil, né? Primeiro nós temos que entender aqueles pontinhos que são necessários. Observando no jornal, uma notícia no jornal, preste bem atenção. Veja lá no jornal, faça a leitura de uma notícia e veja que os textos de notícia não são grandes, certo? E aí você vai ver que sempre ele vai ter, primeiro, o primeiro ponto é quem, depois o que aconteceu, depois como aconteceu, onde aconteceu, certo? Então, aí você vai dar resposta para essas perguntinhas. Primeiro leia o texto, encontre o que, onde e o como é o último, certo? E aí depois já vem a conclusão. Depois que você visualizar o texto, aí
você vai lá e coloca no seu caderno as perguntas. Olha só o que eu fiz. Coloquei no caderno as perguntas. Eu escrevi de vermelho as perguntas. Você pode fazer a mesma coisa. Desse lado da folha não deu para colocar o como. Vamos ler primeiro o que eu coloquei desse lado. Quem? Primeiro eu fiz as perguntas. Quem? O que aconteceu? Onde e quando? Lá do outro lado eu coloquei como. Veja que depois que você responde as perguntas, você consegue montar o seu texto. Quem? Eu pensei na maratona, que é feita todos os anos aqui em São Paulo. Daí eu coloquei corretores, maratonistas do mundo inteiro. A segunda pergunta, o que aconteceu? Eu coloquei se reúnem. A terceira pergunta, onde? Eu coloquei na Avenida Paulista, em São Paulo. A outra pergunta tem quando? Dia 28/10/2020. Agora vamos lá para o outro lado. Eu vou virar a página e vocês vão ver como que ficou o como, tá? Como aconteceu? Aí eu coloquei, corredor brasileiro ficou entre os finalistas e recebeu a medalha de ouro. Eu já fui fazendo aqui, já colocando vírgula, certo? E aí eu criei o nome do corredor. Eu coloquei Vasconcelos, segundo lugar, certo? Depois que eu fiz isso, aí eu fui montar a minha notícia. Eu não coloquei o título, tá, pessoal? O título eu deixei por último, tá? Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, eu deixei por último. Minha caneta me deu cano. Eu deixei por último essa aqui, ó, essa parte aqui eu deixei por último. Aí eu juntei o que eu coloquei lá no primeiro e fiz o título, ó. E aí, depois que você monta o título, você já vai pontuando. Aí, como ficou a minha notícia? Ficou assim, ó. Todos participaram de uma maratona que acontece todos os anos. Na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 28/10/2020. Um corredor brasileiro ficou entre os finalistas, recebeu a medalha de prata. E aí, ó, coloquei a pontuação, tudo direitinho, coloquei o travessão, onde eu quis que chamasse atenção, certo? E aí coloquei o nome do corredor, Visconde, segundo lugar. E no final eu assinei a notícia, que no caso eu sou a portadora dessa notícia. Percebeu, pessoal? Que aí já está a notícia formada? Aí depois que você lê, você vai ter uma ideia. Eu tô falando de quê? Eu tô falando dos corredores maratonistas, tô falando da maratona, então eu coloquei o título de corretores maratonistas. É bom você deixar para colocar o título sempre depois que você monta a sua notícia, certo? Agora é a sua vez, tá na hora de você produzir a sua notícia, certo? Mas faça no seu caderno a notícia, abra lá o seu e-mail, tá? Não deixe de ver aí você do Josué, na página 145 do e-mail, e você vai responder as perguntas que estão aqui, ó. Primeiro, por que é importante que o jornalista, quando escrever matéria para um jornal, saiba disso? Saiba de quê? Saiba quem é o seu leitor, tá? Depois da explicação, você vai saber como colocar aqui. Depois converse com o seu colega, ou a sua colega, ou a sua mãe, e anote essas observações. Essa atividade está na página 145 do e-mail. Certo, pessoal? Um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham curtido o meu conteúdo. Não esqueça de dar um like e compartilhar com o seu colega. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.